97,9 passa a apresentar Programa Mudar para Viver Melhor. Na apresentação, Sérgio Ramos. Um programa com informações sobre filosofia, cultura, leis universais, mentalidade, música, livros, enfim, conhecimentos que permitirão você a refletir sobre a vida e melhorar a qualidade das suas decisões. Programa Mudar para Viver Melhor. A partir de agora, no seu rádio. Muito boa noite. São dia 28 de setembro de 2020. Uma segunda-feira, né? Segunda-feira tem que ser animada. Então começa agora para toda a Tutóia e região, e também para o Brasil e para o mundo, mais uma edição desse maravilhoso programa Mudar para Viver Melhor, comigo, Sérgio Ramos, né? E quando tudo parecer sem saída, venha para cá, porque sempre encontrará uma informação, um insight, uma mentalidade, algo que possa possibilitar você a refletir sobre as suas relações, né? As suas relações com as coisas, com as outras pessoas, mas principalmente a relação com você mesmo, né? Então, aqui você certamente não vai encontrar essas confusões por aí que diz rede social, não vai. Apesar de estarmos numa rede social, o objetivo desse programa é sempre trazer a melhor informação. Por isso que o nome do programa é Mudar para Viver Melhor, porque é através da informação, da boa informação, é que você pode tomar decisões, refletir, né, de forma, não diria totalmente correta, mas de forma mais que você possa alcançar seus objetivos, né? Então, quando nós nos colocamos dessa forma, automaticamente nós nos colocamos contra a notícia falsa, contra a notícia que não vai lhe trazer nenhum benefício, né? Temos essa pretensão aqui, essa ousadia, né? E por isso que nós sempre cuidamos de buscar trazer a notícia correta aqui, a informação correta, de boas fontes, né? Para que você realmente possa, inclusive, encontrar essas informações aqui na internet. Não é nas redes sociais, não é nos sites bacanas aí, né? Muito bem, e hoje, como eu sempre digo, hoje é segunda-feira, e nós vamos começar a segunda-feira, vamos começar a semana inspirados em um poema de Fernando Pessoa, nada mais, nada menos do que Fernando Pessoa. Então, olha só, segunda-feira. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo de travessia, e se não ousamos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos, né? Então, a gente está falando aí que acabou a semana passada e agora nós temos aí mais uma oportunidade de começar um novo ciclo e principalmente para nos movimentar no sentido de buscar a realização dos nossos objetivos. E como toda segunda-feira, nós vamos fazer aqui um balanço, né? Um balanço da situação do coronavírus no Brasil, no mundo, no Maranhão e também aqui em Tutóia, né? Mas antes nós sempre fazemos rapidamente, hoje vai ser rapidamente porque nós temos muita coisa para fazer e se der tempo a gente vai entrar em alguns detalhes sobre os eventos que ocorreram no dia 28 de setembro, né, ao longo do tempo. Então, o que aconteceu no dia 28 de setembro no passado? Tem coisas boas e coisas importantes, inclusive, acontecendo hoje, né? Então, nós vamos passar uma pincelada assim rapidamente, sem entrar em detalhes, vamos entrar
direto lá no assunto do balanço, né, da situação da pandemia no Brasil e alguma questão no mundo, e aí a gente vai falar dos detalhes de alguns assuntos importantes que aconteceram hoje, no dia 28 de setembro, ao longo do tempo. Mas antes de começar isso tudo, vamos para a nossa vinheta, né, que nós temos uma campanha aberta contra fake news. Então nós temos uma campanha, temos uma vinheta para isso, e nós vamos tocar essa vinheta e na volta vamos entrar já no conteúdo do programa desta segunda-feira. Então, antecipadamente, muito obrigado pela sua companhia, dizendo aqui para você que está no rádio, que você pode nos assistir aqui ao vivo e a cores, acessando o Facebook, no perfil Sérgio Ramos, ok? Então, não sai daí que voltamos já já. Estamos apresentando o programa Mudar para Viver Melhor, com Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. Campanha contra fake news. A internet não é a sua rede social, Facebook, WhatsApp, etc. É muito maior que isso. Antes de compartilhar uma informação que você recebeu, verifique se é verdadeira. Pesquisando na internet, não compartilhe informações falsas. A vítima pode ser você. Se liga, uma campanha do programa Mudar para Viver Melhor. Adote essa mentalidade. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Mudar para Viver Melhor. A apresentação, Sérgio Ramos. Muito bem, estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor, né? E agradecendo aqui a companhia do Ricardo Guimarães. Muito obrigado, Ricardo, pela companhia. Muito bem, então vamos passar aqui rapidamente o dia de hoje, o dia 28 de setembro, ao longo do tempo, na linha do tempo, né? Então hoje, para os católicos, hoje é dia de São Venceslau, né? Também é dia da gratidão à Mãe Preta. Nós vamos falar sobre isso no final do programa. Dia também da Lei do Ventre Livre. Então, no dia 28 de setembro de 1871, entra em vigor a Lei do Ventre Livre no Brasil, né? Que foi editada pela princesa imperial regente, né? Princesa Isabel. Hoje também é o dia da lei que, no dia 28 de 1885, né, foi sancionada, foi otorgada a lei dos sexagenários, libertação de todos os escravos com mais de 60 anos. Né? Também é dia do hidrógrafo, né? Se você não sabe o que faz o hidrógrafo, uma das principais trabalhos desse profissional é elaborar cartas náuticas, tipo mapas, que possibilitam aí grandes navegações, né? Tem mais coisa para falar sobre o hidrógrafo, mas vamos falar isso no final do programa. Também hoje, em 1905, no dia 28 de setembro de 1905, a teoria da relatividade de Einstein é publicada no Annalen der Physik, né? Uma revista científica alemã, e essa lei que mudou, né, a ciência de ponta cabeça tem um pouco mais de 100 anos. Né? Também em 1988, no dia 28 de setembro de 1988, a China explode a sua primeira bomba de nêutrons. Né? Em 1992, é realizada a abertura do processo de impeachment contra o então presidente do Brasil, Fernando Collor de Mello. Né? A nossa democracia funcionando. Eu fui o primeiro presidente deposto pela lei, pela força da Constituição. Né? Depois de 2016, tivemos a saída da presidente Dilma também pelo mesmo processo. Né?
Em 2014, os protestos de Hong Kong começam em resposta às reformas restritivas impostas pelo Congresso Nacional do Povo em Pequim, né? O povo se rebelando lá na China. E em 2015, dia 28 de setembro de 2015, a NASA anuncia a descoberta de água em estado líquido em córregos na superfície de Marte. Inclusive tem uma outra missão, né? E quem sabe tripulada para Marte. Então os estudos já estão bem adiantados. E hoje vamos homenagear aqui aniversário do Marcello Mastroianni, ator italiano, né, que embalou aí muita nossa imaginação. Ele nasceu em 1924 e faleceu em 1996. Também é aniversário de nascimento da grande atriz francesa Brigitte Bardot, né? Nasceu em 1934, continua viva. Também o grande B.B. King, cantor e compositor norte-americano, que é um dos maiores astros do blues americanos, né? E ele faleceu em 2015. Também data de nascimento, nasceu em 1942, no dia 28 de setembro, o grande cantor e compositor brasileiro Tim Maia, né? Morreu em 1998. E também da nossa Roberta Miranda, cantora brasileira, né? Muito bem, dito isso, vamos começar aqui. Nós vamos chamar mais uma vez a nossa vinheta e já voltamos para falar aqui de Covid, ok? Então, nós temos coisas importantes para falar para você, que fazer um balanço muito bacana, uma matéria que saiu na Folha de São Paulo, que dá assim uma visão bem interessante do que está acontecendo. Olha, a pandemia não acabou, infelizmente, né? E os países estão aí em polvorosa, né? Então não sai daí, vamos rodar a nossa vinheta e voltamos já já. Estamos apresentando o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos. Campanha contra fake news. A internet não é a sua rede social, Facebook, WhatsApp, etc. É muito maior que isso. Antes de compartilhar uma informação que você recebeu, verifique se é verdadeira. Pesquisando na internet, não compartilhe informações falsas. A vítima pode ser você. Se liga, uma campanha do programa Mudar para Viver Melhor. Adote essa mentalidade. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Mudar para Viver Melhor. A apresentação, Sérgio Ramos. Muito bem, estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor, né? Então vamos começar aqui com o balanço da Covid. Apesar de você ver as imagens na TV, das pessoas, liberação total, né? Bem que o doutor Drauzio Varela, uma vez nós falamos aqui que o doutor Drauzio Varela disse que o povo decretou o fim da pandemia. E na verdade não é isso que está acontecendo, né? O povo decretou isso, mas por conta própria tem coisas acontecendo aqui, apesar de escala, em outros países está acontecendo muitas coisas e aqui no Brasil também, tá bom? Vamos lá. Então o mundo tem 33.156.812 casos, né? E 12 casos. E o número de mortes já praticamente 1.998.696, né? E o que está acontecendo na Alemanha, né? Já falamos da preocupação de países como Israel, como a Coreia do Sul, que chegou até processar um pastor de uma igreja lá de Seul, né?
em função de entender que ele está sabotando as medidas de prevenção do governo contra a Covid, porque tem uma segunda onda lá, né? Então, a França, a Itália, o Reino Unido, todo mundo está em alerta máximo. A China, né? A China não, a Índia, nós vamos falar, quando chegar lá, daqui a pouco nós vamos fazer um balanço mais amplo e você vai ver a situação da China, né? Que o Brasil agora só está atrás da China em alguns aspectos, mas em primeiro em outros aspectos, né? Então, olha só, a chanceler Angela Merkel, que é a primeira-ministra, tipo a presidente, né, a representante responsável pelo país, pela Alemanha, está muito preocupada com o aumento de casos do novo coronavírus na Alemanha. Afirmou hoje, seu porta-voz, que pediu aos cidadãos que respeitem as regras estritas de higiene e de distanciamento físico. Né? A evolução do número de contágios é de grande preocupação para nós, né? Podemos ver nossos vizinhos europeus onde isso pode nos levar, completou o então Steffen Seibert, que é o porta-voz da presidente. Então, isso é um papel de um presidente da República, que é exatamente orientar a população contra os perigos de uma doença tão letal, tão terrível como a pandemia. Não é negar como faz aqui o nosso presidente, né? Em uma reunião com os integrantes de seu partido, CDU, Merkel advertiu que os novos casos, quase 2.000 diários atualmente, poderiam subir para 19.200 até o Natal, se a tendência persistir, informaram fontes do partido, a AFP. A advertência de Merkel acontece um dia antes de uma videoconferência com as autoridades dos 16 estados federais da Alemanha sobre as próximas medidas que devem ser adotadas para tentar controlar a pandemia, que podem incluir as reuniões familiares. Quem deseja participar dos encontros deve registrar o nome com antecedência para facilitar tal. A Alemanha registra oficialmente 285.332 casos de Covid, né? Mais 1.192 só nas últimas 24 horas e 9.460 mortes e 3 nas últimas 24 horas, de acordo com os dados oficiais. Então você vê aí uma presidente da República, uma responsável por um país como a Alemanha, preocupada, né, indo para a televisão, orientar a população para alertar sobre os perigos da pandemia, porque o vírus ainda não saiu. E ainda só com 1.192, 3 mortes, né? E aqui nós vamos ver a nossa situação e você não encontra nenhuma palavra, desde quando começou a pandemia, do nosso presidente, né? Nosso presidente. Então, no Brasil, né, os casos de morte por coronavírus no Brasil, em 28 de setembro, hoje, segundo o consórcio de veículos de imprensa. Inclusive, esse consórcio existe exatamente porque o governo, quando entrou o último ministro, né, o general Pazuello, recebeu uma determinação de alterar os critérios de contagem, ou então a colocar no site do Ministério apenas parte das informações. Então, a imprensa tradicional, os grandes canais, as grandes empresas de comunicação, como Globo, G1, UOL, né, e mais outros jornais, Folha de São Paulo, se juntaram para fazer o mesmo serviço que o Ministério faz, que é entrar em contato com a Secretaria de Estado e trazer o número para a população, e faz isso 2 vezes por dia, pela manhã e 1h da tarde. Então, esse aqui é o balanço das 13 horas de hoje, né? Então, o Brasil já ultrapassou a marca de 141 mil mortes, né? Para ser mais exato, 141.877 pessoas perderam a vida por coronavírus, né? Confirmada até às 13 horas dessa segunda-feira.
segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir dos dados das secretarias estaduais de saúde. Os casos confirmados, né, são 4.732.568 casos, né? No domingo, às 20 horas, o balanço indicou 141.776 mortes e com 335 mortes nas últimas 24 horas. Com isso, a média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 697 óbitos. Está morrendo 3 pessoas por dia na Alemanha e a presidente está preocupada. E aqui baixou bastante, mas ainda é um número estúpido, 697 pessoas morrendo pela mesma doença é uma coisa assim que, né, não pode ser aceitável. E, de qualquer forma, houve uma variação de menos 5% em relação aos dados registrados nos últimos 14 dias, né? Existe um avanço, mas nós poderíamos estar muito mais avançados de que isso que nós estamos hoje. Sobre os infectados, na noite de domingo, eram 4.731.915 brasileiros com o novo coronavírus, né? E olha só o número confirmado, 13.800 novos casos no último dia. A média móvel de casos foi de 26.806 por dia, uma variação de menos 7% em relação aos casos registrados em 14 dias, né? Então, você vê aí a diferença das coisas. Você vê uma presidente como Angela Merkel lá na Alemanha preocupada porque está morrendo 3 pessoas por dia e um pouco mais de 1.000 pessoas contaminadas, e aqui nós estamos com quase 700 pessoas morrendo, a média com média, né? Porque isso tem dia que é mais, tem dia que é menos, e uma média de 26.000 novas contaminações, e o nosso presidente continua, né, fazendo o que lhe dá na telha, né? Então vamos ver aqui como é que está essa distribuição nos estados, né? No total, 6 estados apresentam alta de mortes: Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas, Amapá, Roraima e Bahia. Há estados, porém, em que o baixo número médio de óbitos pode levar a grandes variações percentuais. É o caso dos 3 estados do norte. A média de mortes no Amapá de 1 para 2 e em Roraima de 2 para 3. A média é arredondada para facilitar a apresentação dos dados. Já a situação do Rio de Janeiro e Minas Gerais é diferente. O Rio de Janeiro vem apresentando alta há 10 dias consecutivos, com médias que variam, tem apresentado uma sequência maior de dias de estabilidade, mas já é o 2º dia consecutivo em alta. E a média passou de 62 para 73 mortes diárias no intervalo de 14 dias, né? Então, como você vê aí, há 3 semanas só o Amazonas estava em alta, depois ele estava em queda, agora ele voltou mais uma vez, né? E está aí agora com mais 5 estados, né? Então vamos fazer aqui rapidamente os estados onde o número de mortes está aumentando significativamente, né? Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amapá, Roraima e Bahia. Os estados que estão em estabilidade, ou seja, o número de mortes não caiu e nem aumentou significativamente. São 11 estados: o Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, São Paulo, Goiás, Tocantins, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. Já os estados em queda, além do DF, do Distrito Federal, Brasília, os estados do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre, Pará, Rondônia, Alagoas, Ceará e Sergipe. Então, esses 9 estados, incluindo o DF, estão em queda significativa.
Muito bem, dito isso, a coisa está tão séria, né? Apesar de ter sido liberado os jogos, né? Com presença de público, que está aí uma maior confusão, os blocos escolares decidem adiar o carnaval até que haja vacina, né? Então você vê aí um segmento da sociedade mais preocupados com a vida das pessoas e outros nem tanto assim. Então as escolas de samba e os blocos de rua do Rio de Janeiro decidiram que não haverá carnaval em fevereiro de 2021. Quando será, ainda não se sabe, mas só depois que a vacina contra o novo coronavírus estiver disponível e começar a ser aplicada na população. O Brasil apresenta um índice de abandono de imunização por vacinas e o presidente já disse que não vai obrigar ninguém a se vacinar. Então, é possível que mesmo com a vacina, as pessoas aqui no Brasil não se vacinem. Então, o problema vai persistir apesar da vacina. Espero que até lá o presidente mude de ideia e decrete mesmo uma lei que ele mesmo sancionou em fevereiro que obriga as pessoas a se vacinarem, além de fazer exames e outras coisas para que o vírus seja controlado a partir da sua transmissão, né? Então a Liesa, que é a Liga das Escolas de Samba, que reúne 13 agremiações do Grupo Especial da Marquês de Sapucaí, definiu o adiamento na noite desta quinta-feira, dia 24. Em julho, outro encontro acabou sem definição. Já houve cancelamento de desfiles por causa de chuvas, por exemplo, mas é a primeira vez que o evento é postergado nesses moldes, ou seja, sem previsão de ser realizado. Já o Fórum Carioca dos Blocos, formado pelos principais representantes de cortejos da cidade, Sebastiana Zé Pereira, Sambari, João Nogueira, Acordando Bola Preta, Coreto e outros, já havia tomado a decisão há cerca de um mês e agora só reforçou a questão. Então eu trago essas informações aqui para você ver que não teve São João, né? Muitas lives aí do São João, e a São Paulo e o Rio já cancelaram a realização do Réveillon, né? No Rio, lá na Praia de Copacabana, e em São Paulo, na Avenida Paulista, em função da aglomeração, já está decidido isso. Não houve as festas juninas, principalmente aqui no Nordeste, né, que é onde a festa é muito mais robusta, não teve isso, e em compensação, as pessoas não estão entendendo isso, as praias estão lotadas, as estradas estão lotadas, né? E isso tem consequência, vai ter consequência, infelizmente, né? A semana passada falamos de pequenas aglomerações, como foi a posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, né? Então, nessa brincadeira, que nem tinha tanta gente lá, 9 autoridades foram contaminadas, incluindo a ministra Carmen Lúcia, que foi a última que foi diagnosticada. Inclusive, o próprio presidente do STF, Luiz Fux, foi diagnosticado com Covid-19. Ou seja, uma pequena aglomeração testou tudo isso. No Flamengo também foi lá, muitos jogadores foram detectados também com Covid, né? Tanto que esse jogo do Palmeiras foi um time misto, foi um time de segunda divisão. E agora aqui mais uma informação. Após festa, 10 estudantes de medicina testaram positivo para a Covid-19 em Araraquara. A Santa Casa de Araraquara afastou 12 estudantes do curso de medicina da Universidade de Araraquara, Uniara, que realizam estágio no hospital após 10 testarem positivo para a Covid-19.
Segundo o assessor jurídico da Universidade, Fernando Passos, estudantes do 5º e 6º anos teriam participado de uma festa de aniversário em uma república há 10 dias, com cerca de 15 pessoas. Então, eu trago essas informações aqui para dizer o seguinte: por que as pessoas que estão na praia, por que as pessoas estão nos parques, por que as pessoas estão nas raves, por que as pessoas estão nas baladas, não se contaminam? Qual é? Por quê? Qual é por que nos países da Europa tem uma onda, né, uma segunda onda, e lá é muito mais restritivo do que aqui? O que faz as pessoas acharem que está tudo normal, né? Essa é a pergunta. O que faz as pessoas entenderem que não corre risco nenhum se aglomerando, né? Tá aí como é que é? Não é campanha política, essas convenções de partido, né? As fotos estão aí, todo mundo lotado, os candidatos abraçando todo mundo, né? E tá aí, ó, as aglomerações continuam contribuindo aí para a média de mais de 20 mil pessoas contaminadas por dia, né? Muito bem, isso aqui foi o balanço do Brasil. Vamos aqui para o caso do Maranhão. No total de casos, 171.755 casos, 275 confirmados nas últimas 24 horas. Mortes, 3.724, também com 10 mortes registrados nas últimas 24 horas. Em Tutóia tem um negócio bem interessante, né? Hoje o site da prefeitura estava atualizado até o dia 24 de setembro, né? Então, até o dia 24 de setembro, o município registrou 1.047 casos confirmados e mantendo aí o número de 23 mortes desde o dia 28 de agosto. Então, hoje faz exatamente 30 dias que não há mortes em Tutóia em função de coronavírus, né? E a média de contaminação diária diminuiu bastante. Na semana do dia 24 de agosto a 30 de agosto, 20 casos foram detectados, né? Tendo uma média de 2,8 por dia. Já na semana do dia 31 de agosto a 6 de setembro, foram registrados 21 casos, dando uma média aí de 30 dias, de 3 por dia, né? 21, 7 dias, certinho. Já na semana do dia 6 ao dia 13, caiu bastante, caiu 50% o número de pessoas confirmadas. De 21 caiu para 10, né? Então, um pouco mais de uma pessoa foi confirmada durante a semana retrasada. Esta semana diminuiu um pouco, apenas 9 pessoas foram confirmadas e 1,2 pessoas, né, por dia foram contaminadas aí na semana do dia 13 de setembro a 20 de setembro, né? A 20 de setembro. Muito bem. Então, dito isso, apesar, né, a cidade está cheia de turistas, né? Então, é melhor ficar atento, porque o vírus está na cidade, tanto que tem pessoas contaminadas. Poucas pessoas, mas basta que uma continue, contaminada para começar todo o processo de novo. Então, todo cuidado é pouco. Nós aqui reafirmamos a nossa posição com relação ao uso de máscara quando tiver e for fazer nos estabelecimentos comerciais e principalmente o distanciamento, né? O isolamento já é mais restrito, mas o certo é que a questão do distanciamento, do uso de máscara e também aqui, ó, o velho álcool, né, o álcool em gel,
ainda é recomendável, porque o vírus está aí, a pandemia não acabou, pessoal. Apesar de ter dado essa trégua, mas você vê aí esforços de países que estão com problemas e foram muito mais rígidos com relação ao combate do que o próprio Brasil. Até porque o nosso presidente não ligou para isso, né? Então vamos fazer aqui um balanço. O mundo supera 1 milhão de mortes por coronavírus. Índia registra mais de 6 milhões de casos, né? Então é uma matéria aqui que dá uma visão bem interessante do que está acontecendo no mundo. Então mais de 1 milhão de pessoas morreram na pandemia de Covid-19, que teve origem no fim de 2019 na China e que se propagou por todo o mundo e que agora acelera de maneira vertiginosa na Índia, que superou nesta segunda-feira a marca de 6 milhões de casos confirmados. O mundo registrou nos últimos meses imagens como as covas coletivas no Brasil, o necrotério improvisado em uma pista de patinação de gelo em Madrid e caminhões frigoríficos com cadáveres nas ruas de Nova York. Até o momento foram confirmadas oficialmente 1.236 mortes no planeta, de um total de 33.162.930 casos detectados, enquanto 22.752.300 pessoas se recuperaram, de acordo com o balanço da AFP, com base em números oficiais dos países, né? A Organização Mundial de Saúde advertiu que as mortes por Covid-19 podem dobrar e alcançar 2 milhões caso as medidas para evitar a propagação do vírus não sejam mantidas, né? Olha, enquanto não tiver uma vacina e as pessoas se vacinarem, porque no Brasil está condicionado a isso, não é só a vacina, teria que ter ainda a predisposição da população e do próprio governo em incentivar que as pessoas se vacinem, né? Então, a Organização de Saúde está dizendo que se as medidas de distanciamento, o distanciamento, o uso de máscaras, né, evitar aglomerações, essas coisas, se isso não for feito, há uma grande possibilidade de que o número de mortes dobre, né? Dobre até o final do ano. Apesar dos confinamentos decretados em determinados momentos e depois flexibilizados e outras decisões adotadas, muitos países não conseguiram frear a pandemia, o que está provocando desastrosas consequências econômicas e aumentou as divisões políticas. Ocorre que quanto mais você enrola para tomar as decisões sérias, quanto mais a população não coopera, mais se arrasta. Mais se arrasta, porque o que vai acontecer? Se as coisas continuarem como estão, nós vamos ter uma segunda onda aqui. E aí vai ter que parar tudo de novo, e mais incerteza, mais insegurança, mais ansiedade, mais depressão, mais problemas de tristeza, mais problemas econômicos, porque o próprio governo diz que não tem dinheiro assim para pagar, para continuar pagando aí sem limites os R$600 de auxílio emergencial. Então, não é muito inteligente, na verdade, você liberar geral, depois tem que fechar, liberar geral, tem que fechar, porque isso só prejudica as pessoas, porque elas continuam morrendo. É um absurdo isso, é um absurdo que nós estejamos passando por isso. Né? As regiões mais afetadas em números de mortes são América Latina e Caribe, né? Que são 341.616 vítimas fatais, de um total de 9.210.952 casos na América Latina e Caribe. Na Europa, são 230.135 mortes, para um total de contaminados de
5.293.625 pessoas contaminadas. E nos Estados Unidos e Canadá, já os dois países juntos, com os Estados Unidos com uma representação muito maior no número de mortes, que são 214.069 mortes para 7.269.515 pessoas contaminadas nos dois países, Estados Unidos e Canadá. Os países com mais óbitos são os Estados Unidos, com 204, olha só, o Canadá é lá do lado dos Estados Unidos, é um país tão grande quanto, né? E tem ali um número de mortos, um pouco mais de 10 mil pessoas, enquanto os Estados Unidos tem 204.762 mortes. No Brasil tem 141 mil e a Índia tem 95. E a Índia tem aí, está com uma grande possibilidade de se tornar o maior país no número de mortes por Covid no mundo, né? Até porque lá tem 1.300.000.000 de pessoas. Né? Nem em meus piores pesadelos, além da frieza dos números, as consequências mais devastadoras é o vazio deixado pelas pessoas que morreram, que já que muitos lutos aconteceram sem que os parentes tivessem condições de acompanhar a vítima na parte final da doença e sem uma despedida após a morte devido às medidas sanitárias. Né? Muito bem. Nem em meus piores pesadelos imaginei que passaria por isso, declarou Mônica, de 45 anos, ao recordar que teve que certificar com sua assinatura que o corpo seria cremado era de seu pai, Oscar Farias, que faleceu em Buenos Aires em 27 de abril, aos 81 anos, sem poder sequer observar o caixão. Na Argentina, com mais de 700 mil casos e mais de 19 mil mortes, os mais de 7 meses de quarentena pela pandemia, em meio a uma grave crise econômica e sem que a situação de saúde melhore, alimentam a polarização radical que divide o país em dois. Né? Em 11 de janeiro, a China registrou oficialmente a primeira morte por SARS-CoV-2, que é o vírus responsável pela Covid-19, que se propagou rapidamente na província de Wuhan, onde foi detectado em dezembro. A resposta dos governos foi drástica na grande maioria dos casos. Em meados de abril, quase 60% da população mundial, ou seja, 4 bilhões e 500 milhões de pessoas, foi afetada por algum tipo de confinamento. Senão, a situação estaria muito, muito, muito pior. As consequências econômicas do confinamento, inédito na história, chegaram a todos os cantos do planeta. Comércios fechados, ruas desertas, aeroportos vazios, problemas de abastecimento nos mercados. O mundo nunca havia passado por algo parecido, né? Totalmente tudo inédito. Em junho, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, calculou que o PIB mundial registraria contração de quase 5% em 2020, ou seja, toda a produção, toda a riqueza do mundo seria reduzida em pelo menos 5%, que é o que está se projetando aqui para o Brasil também. Em um ano, o setor aéreo perdeu 92% do volume de voos, né? Os grandes eventos esportivos foram interrompidos e os Jogos Olímpicos de Tóquio adiados para 2020 sem a certeza absoluta de que serão organizados. Aí os clubes passaram a jogar, primeiro foi na Europa, né? E no Brasil, mas sem público, os programas de TV sem público, mas aqui no Brasil já se fala em jogo de futebol com público. Em contrapartida,
os blocos de carnaval, as escolas de samba já decretaram que não vai haver desfile o ano que vem, pelo menos em fevereiro. E os estados como Rio de Janeiro e São Paulo também decretaram o cancelamento do Réveillon, que são os maiores Réveillon do país, né, tradicionais, que é do Rio, chega a aglomerar 1 milhão de pessoas na praia, né? Então, há gente pensando nessas coisas. Então, em compensação, as praias do Rio e ali da Baixada Santista em São Paulo é uma coisa assim, né, extraordinária, né? Tomara que nós não tenhamos consequência disso. Eu fico falando essas coisas em função do que está acontecendo com outros países, né? E o que está acontecendo também é uma festa com 15 pessoas, 10 contaminados. A estudante de medicina em Araraquara. Uma aglomeraçãozinha ali para dar posse ao ministro do Supremo, 9 autoridades fora os ministros, e morreu inclusive um general do governo, né? Do governo, que estava lá trabalhando para o governo. Morreu. Então, por que só pega em autoridades e em estudante de medicina? Não, isso é loucura isso, né? Acreditar que isso está tudo sob controle. Não tem isso. É impressionante. Muito bem, 6 milhões de casos na Índia, com 6 milhões e 100 mil contágios. A Índia pode ultrapassar nas próximas semanas os Estados Unidos e virar o país do mundo com mais casos oficialmente registrados, né? O país de 1 bilhão e 300 mil habitantes tem algumas cidades mais densamente habitadas do planeta. Desde o fim de agosto, o país confirmou entre 80 e 90 mil casos diários na China. Está aí uma média de entre 80 e 90 mil novos casos registrados, né, acima das taxas mais elevadas do mundo, né, não é para menos. A nível mundial, a curva está em um platô desde junho, com quase 5 mil mortes por dia, de acordo com os números oficiais. Na Europa, a chanceler alemã Angela Merkel disse nesta segunda-feira, já falamos sobre isso ainda há pouco, que está muito preocupada pelo forte aumento de casos. Segundo seu porta-voz, a evolução do número de casos é uma grande preocupação para nós, afirmou Sebit. Podemos ver os nossos vizinhos europeus onde isso pode chegar, né? Os vizinhos europeus é a França, a Itália, né? A Espanha, todos esses países com problemas sérios lá. Na Espanha, em meio a um pulso firme, o governo ameaçou hoje fazer o que for preciso se o executivo de Madrid não tomar medidas contundentes para conter um avanço descontrolado da Covid na capital, epicentro da epidemia no país. Segundo médico de Mulhouse, cidade do leste da França, que se tornou o principal foco no país em março, recorda o momento terrível em que percebeu que o coronavírus estava em todas as partes. Outros médicos começaram a ficar doentes, alguns morreram. Não era apenas uma gripe, como alguns acreditaram, e sim uma doença mortal. Tem hoje gente que continua achando que é uma gripezinha mesmo, né? Aqui no Brasil nós temos um caso. Diversos laboratórios do mundo trabalham para desenvolver uma vacina. Na quinta-feira, o grupo bioamericano Novavax anunciou que iniciou no Reino Unido um teste clínico de fase final para sua potencial imunização. Olha só isso. Esta é a 11ª vacina experimental do mundo que entra em fase final dos testes clínicos, né? São muitas vacinas. Tem a do Butantan, que lá do governo de São Paulo está prometendo para janeiro.
O número de 1 milhão de mortos pela pandemia do novo coronavírus é muito maior que a de outros vírus recentes, como a gripe A, a H1N1, também chamada de gripe suína, que em 2009 provocou oficialmente a morte de 18.500 óbitos. 18.500 óbitos para isso no mundo todo, né? Isso no mundo todo. A Covid, né, até agora, já matou mais de 1 milhão de pessoas, isso em pleno século XXI, onde a medicina está avançada e sabendo de como vetar, como interromper a transmissão, né? Que seria aí o isolamento, o isolamento, distanciamento, uso de máscaras, higiene exacerbada, né? E isso no ano todo, 18.500 casos de morte da gripe suína, em todo o tempo que a pandemia, né, ou a epidemia surtiu efeito, né? Isso já está controlado, já tem vacina para H1N1, está tudo ok. Agora, a Covid, 1 milhão, cara, 1 milhão. E continua subindo. É um negócio assim, né? A grande gripe, né? A gripe espanhola, que ocorreu em 1918 e 1919, conhecida como gripe espanhola, causada por um novo vírus, foi uma hecatombe em 3 ondas, provocou um total estimado de 50 milhões de mortes, de acordo com dados publicados no início dos anos 2000. Então, você vê aí que a gripe espanhola, há um século atrás, né, há um século praticamente, onde já se sabia que o isolamento era importante, mas não tinha a tecnologia que nós temos hoje, porque em menos de um mês, em janeiro já se sabia que tipo de vírus era, e também já se sabia, já tinha algum protocolo para combater, que era exatamente o isolamento, que também fizeram isolamento nesse tipo de pandemia há um século atrás, né? Isso até porque quando a tuberculose matava, as pessoas eram isoladas, né? Com varíola, colocava as pessoas em quarentena, tirava do convívio social. E isso é tão eficiente que continua em voga. Só que as pessoas, né, apesar de 1904, já contei aqui essa história que houve aí a revolta da vacina, então, com vacina e tudo, as pessoas se revoltaram e talvez tenha uma grande possibilidade de se repetir essa estupidez de revolta contra a vacina, né? Negócio assim, nós estamos passando por tempos muito nebulosos, muito obscurantistas, né? Então, vamos ver. Tem aqui uma cientista brasileira que trabalha em Harvard, que ela diz o seguinte, né? Que eu já falei sobre isso, mas ela confirma aqui sobre retroceder com os movimentos anti-vacina, né? Então, a gente está retrocedendo. A cobertura vacinal no Brasil, que era um modelo internacional, tem caído nos últimos anos. Isso preocupa porque a gente pode ter reintrodução de doenças que já foram eliminadas, como aconteceu em 2018 com sarampo. E nós estamos tendo problemas com sarampo novamente. É um retrocesso enorme, até porque as pessoas estão, a vacina para sarampo e para outras moléstias, elas são feitas em 2 doses ou até em 3 doses. A vacina vírus, praticamente todas as vacinas não é em dose única, será uma dose, depois outra dose. E as pessoas estão abandonando exatamente a segunda dose, ou seja, começa
a imunização, mas não conclui. E daí está acontecendo o retorno de doenças como sarampo, né? Então ela disse que fica muito preocupada com a reintrodução da polio, em que tivemos grande cobertura, mas está caindo. E preocupa também porque a gente talvez tenha vacina muito boa para a dengue, que o Butantan está desenvolvendo. Então tem a vacina, mas as pessoas não estão querendo se vacinar, né? O índice de confiança do brasileiro na imunização era de 76% em 2015, ou seja, perguntando para as pessoas se você acredita na vacina. Então, em 2015, era 76% e no ano passado caiu para 56%, ou seja, caiu aí quase 20% o número de brasileiros que não acreditam em vacina, né? E aí, evidentemente, que apesar da maior esperança de todo mundo aqui ser a vacina, mas existe uma grande possibilidade de que nós brasileiros, inclusive incentivado pelo presidente que disse que não está a fim de obrigar ninguém a tomar vacina, que mesmo com vacina as pessoas vão continuar com problemas, porque as pessoas não vão querer se vacinar, né? E a decisão individual de não tomar vacina tem um custo coletivo, de não chegar ao número suficiente de imunizados para bloquear uma transmissão. E como reverter isso? Ela disse que os cientistas têm que sair de seus escritórios e ir para o debate público, né? Ela fala que ela cresceu na ditadura e que não é um exemplo para nada, mas tinha campanha do Segismundo. Eu lembro da campanha do Segismundo, né? Na escola, a pior coisa era alguém te chamar de Segismundo, porque até o Cascão lá da turma da Mônica é inspirado nesse Segismundo, porque ele era para higiene, né? Então o governo fazia propaganda. Olha só, na ditadura o governo fazia propaganda para as pessoas se higienizarem, então aquele negócio todo, né? Depois veio, quando você viaja pela Amazônia e descobre que o Zé Gotinha agora tem família, os filhos do Zé Gotinha. Então isso era campanha do governo federal incentivando a imunização para a erradicação de doenças. E o que acontece hoje com relação à Covid? O governo federal simplesmente não tem nenhuma campanha de conscientização sobre a Covid, orientando para que as pessoas usem máscaras, ou que façam o distanciamento social, ou que use o álcool gel, que faça a higienização. Que é um absurdo, né? Quem fez isso foi os estados. A SECOM chegou a fazer campanha mais para incentivar o povo a ir trabalhar, né? Porque em nome da economia, não pode parar. Então nós estamos aí, né? Infelizmente, há realmente uma regressão com relação a isso. Não se sabe como é que vai ficar, porque mesmo com a vacina, mas se as pessoas não quiserem se vacinar, não vai adiantar nada também. Então é como sabe ler e não ler, né? Não serve para nada. Então, se a incerteza do fim dessa situação traz problemas psicológicos, traz ansiedade, traz incerteza e insegurança, porque você não pode fazer plano nenhum, nem estudar você pode, né? Não sabe como é que vai ficar o seu trabalho, aos que ainda tiveram, que conseguiram segurar seus trabalhos. Então, está tudo aberto, infelizmente, né? Então, meu povo, muito obrigado aí pela audiência, né? Acabou o nosso tempo, hoje voou de novo. Espero que tenha sido bom para você, que as informações que eu tenha trazido lhe tenha ajudado a se conscientizar, né? Não a saber do que está acontecendo
e assim tomar as providências que você acha que deve, né? Que são muito simples, né? Usar máscara quando você estiver na rua, manter o distanciamento e não participar de aglomeração, né? É simples isso, porque só assim nós vamos vencer esse massacre, porque enquanto tiver onda e outra onda, e outra onda, e outra onda, as coisas só pioram em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Então, muito obrigado pela audiência, tanto as pessoas que estão aí no DAIO da Rádio do Nasmar, 87,9 FM, tanto as pessoas que passaram por aqui no Facebook, na live do programa. Muito obrigado, tenha toda uma boa noite, uma ótima semana, e amanhã estaremos de volta com mais um assunto que tem aí a pretensão de fazer você pensar na vida e tirar o melhor proveito para melhorar a sua própria, ok? Então, fiquem com Deus e estaremos de volta aqui, se Deus quiser, amanhã. Você ouviu o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos pela Dunasmar 87,9 FM.